mundo. Meu nome é Matheus. E meu nome é Júlia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a síntese do ácido lisérgico. Bom, para falar sobre o ácido lisérgico, eu vou falar sobre o que é alucinógeno antes disso, para a gente entender um pouquinho sobre essa molécula. Vamos lá, então. Bom, o ácido lisérgico, ele é um alucinógeno da família das drogas psicodélicas. Eles apresentam uma rica e fascinante história folclórica e constituem uma das classes de agentes farmacologicamente ativos mais antigos que se conhecem. Muitos desses compostos alucinógenos eles ocorrem na natureza, ou seja, de forma natural, em plantas, fungos, entre outros. Outros já são sinteticamente produzidos em laboratórios. Muitos quais desses laboratórios eles são clandestinos. Os que ocorrem naturalmente têm sido utilizados há milhares de anos, principalmente pelos efeitos sobre a sua percepção sensorial, ou seja, em rituais, festas, raves, todas essas coisas. A dietilamida do ácido lisérgico, conhecida popularmente como LSD, é uma substância química derivada dos alcaloides do fungo parasita Claviceps purpurea. É essa plantinha aqui que a gente está vendo. Então, o ácido lisérgico ele é extraído daqui e depois transformado na molécula de LSD. Essa plantinha ela é mais conhecida como ergote, ou aqui no Brasil é chamado de argolina. Bom, a gente vai falar um pouquinho também sobre a história do LSD, como ele foi sintetizado, onde ele foi usado e também o porquê. Bom, tudo começou com o químico suíço Robert Hoffman. O Robert ele trabalhava em uma farmacêutica chamada Sandox. Ele sintetizou o LSD pela primeira vez no ano de 1938 na Suíça, enquanto ele procurava um estimulante para o sangue. Como o LSD ele não servia como medicamento, a sua pesquisa ela foi esquecida durante 4 anos. Ou seja, durante 4 anos ele deixou tudo que ele fez engavetado. Depois de retomar o assunto, quando ele sintetizou o LSD novamente, ele estava trabalhando em sua casa e acidentalmente ingeriu um pouco desse composto, cerca de 20 microgramas. Então, o Hoffman ele descobriu da forma mais literal qual seria a pira do LSD, ou melhor, seus efeitos sobre o corpo. Passado esse tempo, depois de 2 dias, o Hoffman ele fez outro teste. Ele decidiu ingerir propositalmente 250 gramas de LSD na sua casa para ver os efeitos e fazer anotações científicas sobre essa molécula que ele mesmo tinha sintetizado. Durante esse tempo, o Hoffman ele teve que ir para casa de bicicleta na Segunda Guerra Mundial e isso é muito historiado, porque hoje nos Estados Unidos, esse dia, o dia 19 de abril, ele é conhecido como o Dia da Bicicleta, justamente porque o Hoffman ele teve que andar de bicicleta até sua casa na pira do LSD. Então, isso ficou marcado na história dos Estados Unidos. Após alguns anos, o LSD ele teve uma diminuição dos seus estudos. Ele foi popularizado nos anos 60 por estudantes americanos que foram encorajados a usar. Isso criou toda uma cultura de uso de drogas nessa época, que se propagou pelos Estados Unidos, Reino Unido e outros países da Europa. No final dos anos 60, o LSD teve seu ápice, um festival de rock que teve 3 dias de duração, 40 atrações, e o lema desse festival era 3 dias de paz e música. Esse festival se chamava Woodstock. Depois disso, o uso do LSD ele caiu na década de 1980, mas subiu outras vezes na década de 1990, quando cientistas buscavam outras formas de sintetizar esse composto. Desde os anos 2000, sem comprovação científica dos usos medicinais desse composto, as rotas sintéticas diminuíram grandemente os efeitos, ou seja, os cientistas eles pararam de tentar sintetizar esse composto porque não há uma comprovação científica da sua eficácia na saúde. Bom, agora a gente vai falar sobre o uso medicinal. Será que... Bom, tem uso medicinal, né? Ele foi experimentalmente usado, o ácido lisérgico, né, como um agente de indução para sistemas psicóticos. Então, lá em 1960, eles tentaram utilizar o ácido lisérgico para tratamentos de neurose, alcoolismo, redução do sofrimento, da ansiedade, né, em pacientes que estavam em estado terminal do câncer, né. E também como dependência de narcóticos e autismo, né. Então, eles tentaram fazer esse tratamento nessas pessoas. Entretanto, não houve, apesar de todos esses testes feitos, não houve nenhuma comprovação científica de que realmente o ácido lisérgico ele trazia
benefícios, né, para esses tipos de tratamento. Mas não, né? Entretanto, vale ressaltar que o ácido lisérgico, ele é proibido no Brasil, tanto a sua produção quanto o consumo, né? Bom, mas a gente vai falar rapidamente sobre os efeitos que o ácido lisérgico traz quando a pessoa ingere ele, né? Na verdade, o ácido lisérgico, ele te dá sensações, né? Ele te promove sensações. Como, na verdade, a maioria das drogas te causa, né? Então, as sensações que ele traz é de ansiedade, de energia corporal. No caso, você se sente eufórico quando você toma o ácido lisérgico, né? E você se sente, tipo, diferente do que o habitual. É como se você, tipo, transcendesse, entendeu? Tem alterações de percepção, e, consequentemente, tem a alteração das emoções, né? E isso pode ser considerado bom e ruim. Ruim, pois você pode perder um pouco da noção da sensação de perigo, sabe? Quando você está em alerta, assim, você, na verdade, não tem essa sensação. Então, você pode se colocar em perigo. E é isso sobre os efeitos. Bom, agora a gente vai falar sobre o artigo. O artigo que a gente se baseou, ele foi publicado em 2011 por 2 chineses, lá pela Universidade de Pequim. O nome dos chineses é Liu e Jia. Bom, não sei como é que falaria em chinês esse nome, né? Mas, enfim. No artigo, ele cita que lá em 2011 já existiam 12 propostas de síntese totais já realizadas sobre o ácido lisérgico com outros tipos de proposta, não é as mesmas propostas dele, né? E a ideia que esses 2 chineses tiveram, né, para propor essa nova síntese é a ciclização do aminó catalisada por paládio de aleno. Aleno é uma função orgânica, né, um hidrocarboneto, onde tem carbono duplo. Então, tá. Agora a gente vai mostrar a retrossíntese do mecanismo, né, que a gente vai explicar. Bom, mas brevemente sobre o que é uma retrossíntese, a gente ouve bastante essa palavra, mas eu não sei se todo mundo tem conhecimento de uma retrossíntese, né? A primeira coisa é que quando a gente olha, a gente já nota que as flechas são diferentes do que a gente geralmente usa, né, em orgânica ou inorgânica, né? Ela tem umas flechas mais espaçadas aqui, né? E essas flechas, na verdade, a gente vê o inverso, né? Se a gente tá acostumado a olhar, tipo, a reação estaria acontecendo assim, né? Mas essas flechas, elas significam o contrário, né? Então, a gente está habituado a usar aqui foi do reagente 4 para o 5, mas, na verdade, essa flecha é o inverso, então é do reagente 5 para o 4, do 4 para o 3, do 3 para o 2, do 2 para o 1, né? Que é o ácido lisérgico. Mas, retrossíntese, na verdade, é para você ter uma visualização melhor de diferentes tipos de rotas, tipo, você pode comparar ela. Você tem, na verdade, uma forma resumida e você consegue, tipo, identificar como que vai ser a sua síntese, né? É mais fácil você desmembrar o seu produto final e ir descobrindo como você quer chegar nele através desse desmembramento. Ou seja, ele escolheu um produto inicial que tem 2 anéis e pegou o produto final e viu que teria que criar mais 2 anéis para fechar o ácido lisérgico. Então, ele fez o contrário, pegou o ácido lisérgico e foi desmembrando para criar uma rota sintética para o mesmo. Bom, aqui é a nossa rota sintética. Essa é a rota sintética completa da nossa síntese do ácido lisérgico, proposta pelo Liu e pelo Jia. E a gente vai falar sobre alguns mecanismos dela. A gente vai falar sobre 7 mecanismos de 12. Por que a gente escolheu esses especificamente? Porque a gente acreditou que seria mais viável, tanto para a gente aprender eles, quanto passar para os alunos e para o professor que está assistindo o seminário, por causa das coisas que a gente aprendeu nas matérias de orgânicas até agora. Então, ficaria mais interessante a gente falar especificamente sobre os mecanismos que a gente escolheu. Bom, então a gente vai começar falando da etapa 5 para o 6. A gente pode notar o que
o que está acontecendo nessa etapa, né? É uma N-metilação, que nada mais é que entrar uma metila aqui no grupo amina, né? Então, vai sair esse hidrogênio para entrar uma metila. Então, vamos ao mecanismo. Bom, aqui ele usou 3 reagentes e teve um rendimento de 83%. Então, o que vai acontecer? O par de elétrons da amina vai atacar a minha metila. E com isso vai liberar o iodo. Quando o iodo ele é liberado aqui na reação, ele vai fazer um ataque nucleofílico na prata, para formar esse produto aqui, né? Que uma base de prata, né? Aqui a gente pode notar que a metila já tá na nossa molécula, né? E a gente tem aqui que o grupo metilo, tipo, aqui ele tá protonado, né? O nitrogênio. Então, o que vai acontecer? Essa base, o par de elétron aqui vai abstrair o hidrogênio e com isso vai formar o produto desejado, né? Que é o produto 6, já com a metila nele, né? Sofrendo a N-metilação. Bom, a próxima etapa que a gente vai explicar é a 6 para 7. O que a gente consegue observar que agora onde que vai estar sofrendo a reação é nesse grupo aqui em cima, né? Então, a gente vai sair de um éster para um aldeído. E como que acontece essa reação, né? Essa reação é chamada de oxidação de Schwann. Então, só que antes de você fazer a oxidação, você vai precisar reduzir esse éster para um álcool. Então, ele está usando aqui na primeira etapa o boridreto de lítio. Ele vai sofrer um ataque da carbonila e onde o par de elétrons, né, vai subir para o oxigênio e com isso vai fazer o ataque do boro, né? Então aqui ele está sofrendo o ataque na carbonila e depois o par de elétrons que já subiu aqui vai atacar o boro. Que o boridreto, na verdade, ele é um ácido de Lewis, né? Que a gente aprende lá em Orgânica 1. Bom, mas a gente precisa expulsar esse grupo OMe, né? Esse grupo metóxido. Então, essa ligação aqui entre o oxigênio e o boro, ela vai descer, expulsando esse grupo. E aqui, então, vai formar a minha dupla ligação. Quando ocorre essa dupla ligação, né, que o boro aqui, esse grupo, ele é um... esse grupo aqui, desculpa, ele é um bom grupo de saída. Bom, o boridreto de lítio, ele está em excesso na reação. Então, vai acontecer novamente, o hidrogênio vai atacar aqui a carbonila, o par de elétrons que subiu vai atacar meu boro, e ele vai novamente entrar na molécula, né? Então, formando um aldeído aqui. Para eu formar o álcool, né, como o boridreto ele não é seletivo, ele vai em meio colocando o íon hidrônio aqui vai formar um álcool primário, né? Ele não é seletivo. E por ele não ser seletivo, por isso que eu preciso fazer a oxidação, né? Porque eu preciso transformar agora esse álcool em um aldeído. E para fazer isso, a gente precisa antes preparar o reagente de Schwann. Então, aqui ele está usando o DMSO, né? E esse aqui é a estrutura do DMSO, e ele está em ressonância, né? E quando esse híbrido aqui de ressonância, é ele quem vai atacar esse grupo aqui, COCl2. Então, a carga do meu oxigênio vai atacar o meu carbono, aqui da dupla ligação, vai atacar o carbono junto com a dupla ligação do oxigênio. Quando isso ataca, o par de elétrons sobe e, consequentemente, ao momento que ele sobe, ele já desce para poder expulsar o cloro, né? Quando isso acontece, eu formo essa estrutura, né? Então,
eles se juntam, né, esses dois reagentes. E como o cloro, ele foi expulso, ele vai atacar, então, o meu enxofre, e quando isso acontece, essa ligação aqui, ela vai se formar, então vai ficar como 4 ligações e vai liberar CO2 e CO. E depois o cloro, né? Porque aqui vai formar uma tripla ligação, quando você vai fazer a dupla aqui, vai formar o CO2, só que como ele tá na molécula ainda, você precisa expulsar, né? Então isso aqui vai vir para tripla, formando uma tripla ligação e liberando o cloro, né? Então, para formar o produto de Schwen. Bom, já agora já com o produto formado, o grupo aqui vai atacar o enxofre, né? E quando isso ocorre, ele vai entrar na ligação, né? E com isso, a base, né, trietinamina, que é esta aqui, vai abstrair meu hidrogênio e com isso vai voltar a ligação. Como ela está em excesso, ela vai vir novamente para abstrair agora um hidrogênio que tem aqui do grupo metil, e quando isso ocorre, essa ligação desce expulsando cloro, para formar a minha dupla ligação. Quando isso ocorre, essa dupla ligação agora, ela vai atacar o meu hidrogênio que está alfa ao álcool, né, que eu quero formar. E com isso, a ligação aqui, os pares de elétrons da ligação entre carbono e hidrogênio vai até o oxigênio para poder expulsar todo esse grupo. Então, quando esse grupo é expulsado, a gente tem a formação do aldeído, que é a molécula de interesse, né, dele, né, que é o produto 7. Bom, agora a gente tem a etapa 7 para 8, que é uma reação de Wittig, já vista na nossa disciplina de Orgânica 2. Essa reação ela teve 86% de rendimento e usa os seguintes reagentes. Bom, a gente vai demonstrar aqui rapidinho como é formado o reagente de Wittig, ou seja, a ilídria de fósforo. Bom, a trifenilfosfina reage com essa molécula aqui, formando a ilídria de fósforo, que é um íon carregadamente negativo. Esse íon ele age como um nucleófilo, atacando a carbonila do nosso aldeído. Ao mesmo tempo que isso acontece, a ligação pi carbono-oxigênio se rearranja formando um oxigênio com carga negativa. Essa próxima espécie se chama beta-estina. A beta-estina ela é um dos produtos da reação do reagente de Wittig com o aldeído. A beta-estina ela passa por um rearranjo intramolecular, ou seja, a carga negativa do oxigênio ataca a carga positiva da trifenilfosfina, formando esse composto aqui, chamado oxafosfetano. O oxafosfetano ele é um heterociclo, ou seja, agora ele vai passar por um rearranjo intramolecular, quebrando a ligação trifenilfosfina-carbono, e essa ligação vai formar uma ligação pino-carbono, e ao mesmo tempo que ocorre uma quebra da ligação oxigênio-carbono, ou seja, essa é uma reação concertada para a formação do nosso éter metilenol, que é o produto desejado. Bom, agora temos a etapa 8 para 9, que seria a hidrólise. A hidrólise de acetato de mercúrio fornece o aldeído 9 com 95% de rendimento. Bom, o mecanismo se inicia com a reação de hidroximercuração, onde a reação acontece de forma concertada, onde o mercúrio ataca a ligação π e a ligação π ataca o mercúrio, formando um produto com um anel de 3 membros. Na segunda etapa, a água é acoplada e ao produto, desmembrando o nosso anel. Agora, com a água adicionada ao produto, o par de elétrons do oxigênio ataca o próton, formando um álcool e também um metanol com carga positiva no oxigênio. Bom, esse produto agora, em reação com a água, ele é desprotonado, fazendo o par de elétrons que está no oxigênio se movimentar, formando uma ligação π com o mesmo. Isso causa a expulsão do grupo metanol, que é um bom grupo abundador nesse caso. Na próxima etapa, a gente tem a dissociação do iodeto de potássio, que é um dos nossos reagentes, formando o íon iodeto, que agirá como uma base para se ligar ao mercúrio e remover o grupo acetox ligado no mercúrio.
produto é um aldeído com mercúrio halogenado, tornando um bom grupo de saída. Na próxima etapa, a gente já tem a saída do grupo mercúrio iodeto, ou iodeto de mercúrio, que seria um bom grupo de saída, formando uma ligação π. Após a saída desse iodeto de mercúrio e a formação da ligação π, temos a movimentação desses elétrons, desse enol formado, que em reação com a água forma o produto aldeído esperado. Bom, agora a gente vai falar da etapa 3 para a etapa 2. Bom, a gente não exemplificou aqui a etapa 9 para 10 e nem 10 para 4, né? Mas aqui a gente pode observar que ele está fechando o anel, né? Porque a gente falou lá no começo que a proposta dele é fazer 4 anéis, né? Então aqui ele está nesse processo de fechamento de anel. Então agora a gente vai explicar a etapa 3 para 2. Nada mais é que uma isomerização da ligação dupla. Então, eu estou passando a dupla que estava aqui para este lugar. Estou movimentando a dupla, né? Então, o que acontece? A gente tem uma base que é forte, que é o LTMP, que tem essa estrutura, e além de ser forte, ele está carregado, né? Então, o nitrogênio, ele vai abstrair esse hidrogênio e, consequentemente, essa ligação vai se quebrar. Com isso, a gente vai formar um carbônio e vai sofrer, então, ele vai ficar ressonando, né? E o carbônio, ele quer ficar no lugar mais estável. Então, o que vai acontecer? A ligação dupla vai atacar esse carbônio e vai formar, então, o carbônio nesta posição. Com isso, o carbônio, a gente tem no meio um reagente que tem aqui a função álcool. Então, ele vai querer prontamente atacar para poder abstrair esse hidrogênio e ficar mais estável, né? Então, quando acontece isso, a gente chega na nossa molécula de interesse com a dupla já sendo isomerada, né? Ela já mudou de posição. Bom, eu agora. Agora a gente vai falar sobre essa etapa aqui, que é da reação 2 para 11, né? Que é uma reação de Heck. A gente não aprende ela em Orgânica 2, mas ela tem lá no Solomons. E nada mais é que esse hidrogênio, ele vai sair daqui, né? E a ligação vai se movimentar novamente, a ligação dupla. Então, vamos lá. O ciclo de Heck, ele é bem complexo, para falar bem a verdade. Então, aqui a gente tem a reação com os reagentes, né? Então, aqui vai reagir com a trifenilfosfina, né? Para formar este complexo aqui, né? Quando ele está aqui, o paládio, ele está 0, né? Então, o paládio, ele vai se ligar aqui ao iodo. É como se houvesse uma reação de... esqueci o nome. Daqui a pouco eu lembro o nome, né? Que a gente... para poder formar um organometálico. Então, ok. Esse, então, vai se formar aqui o organometálico. Tem o iodo, o paládio com as duas trifenilfosfina. Então, o que acontece aqui? Aqui a gente está com uma densidade positiva e o meu carbono está com uma densidade negativa. Então, essa ligação entre o paládio e o carbono, ela vai atacar o meu carbono, este carbono aqui da dupla. E ao mesmo tempo que isso acontece, este outro carbono vai atacar o meu paládio. Com isso, a gente tem a geração deste produto aqui. Deste produto. Eu evidenciei a ligação, porque é meio complexo de ver onde é que está formando a ligação, né? Então, essa ligação aqui, carbono-carbono, que está acontecendo aqui quando eles estão se ligando o anel, quando está acoplando o anel. Então, aqui está acontecendo a ligação. Com isso, a ligação aqui vai acontecer novamente. O paládio está com uma densidade positiva e o carbono com uma densidade negativa. Então, esta ligação vai abstrair novamente meu hidrogênio e, consequentemente, essa ligação entre o hidrogênio e o carbono, ela vai vir aqui para formar uma ligação dupla. E, consequentemente, vai expulsar todo este grupo aqui.
formando o produto desejado, né? Que é esse aqui. Mas, como é um ciclo, a gente precisa regenerar o nosso catalisador. Então, vai vir este grupo aqui, vai abstrair meu hidrogênio, para voltar a ser paládio zero e liberar o iodo para poder regenerar o meu catalisador, que era este aqui. Bom, agora a gente vai falar da última etapa da nossa rota sintética, que é a etapa 11 para 1. Bom, essa etapa ela se constitui em uma hidrólise do metil-éster formado na etapa anterior. Vamos lá. Essa etapa ela teve um rendimento de 52%. Inicialmente, o mecanismo começa com um ataque da base hidróxido, depois da dissociação do KOH, ao próton que está ao lado da ligação dupla. A base remove esse próton e a ligação vai para o carbono formulando uma ligação pi. Ao mesmo tempo, temos também a ressonância dessa dupla ligação para o carbono adjacente e a movimentação da dupla ligação carbono-oxigênio, deixando o mesmo com carga negativa. O produto reage com uma água, especificamente a ligação π formada anteriormente. Ao mesmo tempo que o par de elétrons se movimenta novamente, reformulando a ligação π da carbonila. Bom, agora a base hidróxido, ela promove um ataque na carbonila e novamente temos a movimentação do par de elétrons da dupla em direção ao oxigênio, formando o produto com 4 ligantes diferentes do carbono. A fim de tornar esse grupo metóxido aqui um bom grupo abandonador, o par de elétrons do oxigênio se rearranja novamente, formando uma dupla ligação e expulsando o grupo. Enfim, temos o nosso produto desejado, fornecendo o ácido lisérgico 1 em rendimento de 52%, formando também aqui o metóxido. Bom, nossas conclusões sobre o trabalho, né? O rendimento total dessa síntese, ele fala no artigo que deu 12,7%. E, na verdade, ele queria tentar fazer a otimização dessas etapas. Na verdade, essas etapas ela ainda está em otimização. Então, está em andamento e, por isso, tipo, os resultados reais ainda não foram divulgados, né? Exatamente. O Liu, ele fala que, a partir dessa rota sintética, ele consegue chegar no ácido lisérgico, porém, o rendimento percentual da reação não é bom, da reação total, melhor, da rota sintética total. Então, o que ele promoveu depois de um tempo para escrever esse artigo seria reescrever o artigo com, talvez, reações diferentes e também reagentes diferentes, ou até mesmo condições laboratoriais diferentes, para a gente ter uma otimização dessa rota sintética proposta por ele. Então, segundo o artigo, ele teve o rendimento de 12,7, mas não foi o rendimento total esperado, então ele pretende reformular essa rota partindo do mesmo pressuposto, reconstruindo 4 anéis, promovendo a retrossíntese para ver a rota sintética, como ela seria, e também tentando usar os mesmos reagentes em algumas dessas reações, que seriam reações simples de fazer. Porque no artigo ele fala, tipo, várias coisas entre eu uso esse tipo de mecanismo ou eu uso esse tipo de mecanismo. Tipo, ele cita, às vezes, 2, 3 mecanismos para poder chegar no mesmo produto. Mas, enfim, gente, esse era o nosso seminário. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês escrevam aí no chat. Sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Conseguimos.